O simbolismo do corpo humano, da árvore da vida ao esquema corporal, por Annick Zuznel. Tradução: Frederico Ozanam Pessoa de Barros e Maria Elizabeth Leuba Salum. Editora Pensamento. Capítulo 14. A passagem pela porta dos deuses. A obra em branco. A águia. As mãos, os ombros, as clavículas. Quem é, pois, o guardião da porta dos deuses? Trata-se do último animal nomeado por Yud-He-Vav-He entre os 10 primeiros senhores da terra e do ar na experiência de Jó. Quero falar da águia. Guardiã da porta dos deuses, a águia arranca a morte àquele que acaba de integrar o negro. Deus não diz a Jó: onde estão os cadáveres? Lá está a águia. E Cristo retomará essas palavras para dizer de sua própria morte: seja onde for que esteja o cadáver, lá se reunirão as águias. Jó, capítulo 34, versículo 33, e Mateus, capítulo 24, versículo 28. Mas Cristo aqui identifica as águias, um plural, quando se trata do cadáver no singular, contrariamente ao texto bíblico, àqueles de seus discípulos que levarão sua mensagem através do mundo e arrancarão a morte à humanidade decaída. Escrava de Satanás, ou em luta contra ele, num moralismo piedoso, mas incapaz de compreender seu dragão negro. A águia real é, por excelência, o apóstolo João, o evangelista, apóstolo no segredo divino, que, como vimos, assumiu Tiferet com Cristo. O segredo do Yud havia sido tocado em Yesod. Ele é realizado pelo apóstolo que passa pela porta dos deuses. A festa de João, o evangelista, é celebrada no solstício de inverno, na morte das profundezas hibernais. É então que, no ciclo litúrgico, surge magnífico o Natal. A terra germina o divino. A águia é o guardião da porta dos deuses, porta que corresponde, no esquema corporal, ao plano da garganta, guardada pelas 2 clavículas prolongadas pelos 2 braços e pelas 2 mãos. Seu nome em hebraico, Nesher, Nun mais Shin mais Resh, 50 mais 300 mais 200, totalizando 550, reconstruído de tal modo que as 2 mãos, os 2 cincos, imagem dos 2 Re do tetragrama,
constituem a tradução aritmológica das duas asas da águia e, por sua complementaridade, já indicam a unidade reconquistada. 5 mais 5 igual a 10. Mão, em hebraico, Yad, Yud mais Dalet, 10 mais 4, que se fundem num 5, é simplesmente a letra Yud do tetragrama. Ela está ligada ao conhecimento, Yada, Yud Dalet Ain. Yada, eu conheço. E também quer dizer, eu amo. Não se trata, para os hebreus, de uma qualidade intelectual, mas do conhecimento experimental que o homem adquire sobre a mulher, que todo homem adquire a respeito de todo elemento da criação, de todo elemento do Má, penetrando na profundidade do seu mistério, isto é, no que ele contém em si, enquanto também pertence ao mundo do Mi. Esse conhecimento é casamento. Esse conhecimento é amor. Quero insistir na qualidade, diríamos, concreta desse conhecimento, compreendendo bem que esse concreto exige uma nova qualidade de receptividade. Mas essa receptividade passa por nosso corpo, diz respeito a nossos sentidos, que então se tornam atentos e abertos para o real. A realidade joga sobre um quadro infinitamente grande de comprimentos de ondas. Uma estreitíssima faixa destas toca nossos sentidos imediatos. Mas os sentidos do homem, que sobe a sua árvore, abrem-se sobre faixas cada vez mais vastas da realidade. Por mais abstrata que ela seja para o homem comum, essa realidade é concreta para aquele cujos sentidos lhe permitem tocar o coração, o núcleo das coisas, dos seres, do mundo. Nossas sensações não estão ligadas apenas à matéria, enquanto imediatamente palpável. Também a glória divina é palpável, mas uma contém a outra, e é cultivando a matéria, questionando-a, amando-a, que ela se faz conhecer, que ela se abre e glorifica seu Criador. Repitamos uma palavra. O poder da repetição faz com que a casca apareça. Olhemos uma flor. Ela nos abre seu coração. Escutemos, toquemos e saibamos sentir. Tudo que pode constituir o objeto de nossa meditação está aí, ao alcance da nossa mão, com a condição de que nossa mão seja um prolongamento de nosso coração, Tiferet, coração que, por sua vez, é informado por Keter. Porque, por trás de nossas sensações imediatas, amontoam-se todos os nossos movimentos psíquicos. A irritação, o prazer, o ódio,
o amor que, não controlados, constituem um muro intransponível. Mas o toque da glória divina, selado no coração dos seres e das coisas, reclama essa qualidade de amor que só a morte e a ressurreição em Tiferet permitem atingir. A melhor demonstração que se pode fazer desses diversos registros de receptividade nos é dada por aquela passagem dos Evangelhos em que Tomé, não estando na companhia dos outros apóstolos no contato com o ressuscitado, é convidado por ele a colocar o dedo e depois as mãos em suas chagas. Esse toque concreto abre a porta do toque espiritual, a porta do conhecimento. É também pela fração do pão, símbolo concreto da carne, que os discípulos de Emaús, ceando com o homem que haviam encontrado no caminho, reconhecem nele o Cristo ressuscitado. Então os olhos deles se abriram. Lucas, capítulo 24, versículos 30 a 31. A águia mergulha ao longe seu olhar. Jó, capítulo 39, versículo 29. A palavra hebraica yada, conhecer, é construída sobre a raiz yad, a mão, a qual se acrescenta a letra ain, que quer dizer olho. Yad, dalet, ain. Poderíamos dizer que a mão é dotada de visão e que o olho possui uma certa qualidade de toque. Visão e tato levam ao conhecimento que liberta. Nessa perspectiva, a iconografia cristã, que jamais representa a pessoa do Pai da revelação trinitária, porque ele é o incognoscível, significa-o, contudo, por uma mão. É como tal que o incognoscível se faz conhecer. Vindo dos abismos, o meu bem-amado estendeu a mão e, pelo desmoronamento, a sua força esteve sobre mim. Canta a Shulamita do Cântico dos Cânticos, que, no seu encontro com Deus, liga a força divina à mão, ou ao Yud que quebra os cortes mais secretos do jardim da alma. O desmoronamento é a palavra Ai, Ain mais Yud, que pode ser lida à mão ou Yod na fonte. Só na fonte do ser é que se pode fazer a experiência do Yod, do nome, que nos coloca nas mãos do Pai. É fácil notar aqui que, se na palavra Ai, o Yud estivesse totalmente escrito, obteríamos a palavra Yada, conhecer, amar, de que falei anteriormente. Essa quebra, esse desmoronamento,
do Cântico dos Cânticos, é a brecha na qual o esposo divino penetra a sua esposa. A iconografia cristã também representa Cristo na glória, com as mãos desmesuradamente longas. O Cristo da Basílica de Autun, por exemplo. Com isso, ela significa o homem que conhece. A mão do homem é conhecente, enquanto é ícone da mão do Pai, e dela recebe as energias. A tradição cristã, sobre a própria trama do judaísmo, Salmos, fala das duas mãos do Pai agindo no mundo. Uma, a do Filho Verbo, que estrutura. Outra, a do Espírito Santo, que vivifica. De acordo com essa imagem, as duas mãos do homem que conhece estruturam e vivificam. E segundo o conhecimento do homem, participa de um plano muito comum ou de uma experiência cada vez mais profunda. As mãos estruturam, afeiçoam, modelam, ritmam e, depois, dão a vida a esses diferentes planos. Uma nada é sem a outra. É a mão direita do homem que tinha a mão seca que Cristo cura no dia de sábado, mostrando que o rigor, a lei, sem a vida, é estéril. Por imposição das mãos, todo o poder é dado àquele que é consagrado, ungido, instituído segundo os rituais inerentes às diferentes iniciações, as do bispo, as do sacerdote, as do cavaleiro, as do rei. Por imposição das mãos, a vida ressurge. O médico, nos tempos em que ainda era sacerdote, estava ciente disso. O número 10, ligado ao Yod, que é Yad, a mão, simboliza a unidade que se supõe que o homem viva ao nível da cabeça. As duas mãos juntas recompõem com seus 10 dedos essa unidade. E cada mão é a ferramenta que trabalha no conhecimento que implica a conquista dessa unidade e o poder que ela lhe confere. É por isso que o cetro muitas vezes termina por uma mão em lugar de uma cabeça. Existe uma belíssima iconografia cristã que representa uma coluna vertebral cujas forças se entrecruzam no mesmo simbolismo do caduceu e se expandem não sobre uma cabeça, mas sobre uma mão aureolada com a mandorla dos santos. Vemos aqui uma identificação quase total entre a cabeça e a mão, entre o Yod da espada, Yud Re Vav Re, cabeça arquetípica, e cada um dos Re, sopro, que forma cada uma das mãos. Cada mão contém a outra e ambas tornam a cabeça. Os dois hemisférios cerebrais são inseparáveis das duas mãos, como são inseparáveis delas
os 2 pulmões que elas prolongam. E o hebraico nos fez descobrir que os pulmões veem. É inegável, portanto, que também a mão vê. Conhecer Yada pode ser apenas cerebral. Então, não é mais o amor. Se o conhecimento é também amor, as mãos são um sopro criador. Pelos seus 5 dedos, a mão está ligada a órgãos precisos do corpo. O polegar, dedo de Vênus, está ligado à cabeça. Os romanos, que baixavam o polegar para indicar uma condenação à morte, sabiam disso. E a história do pequeno polegar, enquanto conto simbólico, é uma verdadeira maravilha. Cada detalhe é significativo e relata a evolução do homem desde a sua alienante relação parental até a sua libertação total, fora do condicionamento espaço-tempo. As botas de 7 léguas representam esse último papel. O indicador, dedo de Júpiter, está ligado à vesícula biliar. O médio, dedo de Saturno, está ligado ao baço pâncreas. O anular, dedo do Sol, está ligado ao fígado. O mindinho, dedo de Mercúrio, está ligado ao coração. Como confirma o inconsciente coletivo nas canções infantis, seu mindinho lhe diz tudo. Uma nota do tradutor. Em português, na brincadeira infantil a respeito dos nomes dos dedos da mão, mindinho, seu vizinho, fura-bolo, pai de todos, mata-piolho, etc., não há nenhuma referência ao coração relacionada com o dedo mindinho. Cada dedo tem o seu segredo e a sua força. Todos os gestos da mão e de cada um dos dedos que os yogins e as dançarinas sagradas realizam, mobilizam assim energias que colocam mais particularmente o homem em relação com este ou aquele aspecto de sua potencialidade divina. Na Índia, a yoga dos dedos chama-se mudra. Cada mudra é significativo. Cada movimento da mão ou das 2 mãos juntas também tem sua força. Deveria existir uma yoga ocidental que nos revelasse em particular a obra do cabalista Abraham Abulafia. E nessa perspectiva, a postura das mãos do sacerdote ao celebrar os santos mistérios cristãos devia ser um gesto dessa yoga. Não compreendo mais sua significação. Os sacerdotes ocidentais fizeram tábula rasa, tanto dos símbolos como dos mistérios. Entre os israelitas, a mão conserva uma grande importância. As crianças, diz um dos boletins da Aliança Universal Israelita, usam uma pequena mão de ouro ou de prata. O primeiro presente que se faz a uma noiva é uma mão de ouro. Ao lado da casa onde se celebra um casamento, desenham-se mãos nas paredes. Encontramos na mão de Fátima, que os muçulmanos têm o costume de usar, esse mesmo símbolo
do poder que protege. Em nossa civilização ocidental, todas as expressões populares que dizem respeito à mão, tais como colocar a mão sobre, pedir a mão de uma jovem, passar a mão, etc., nada mais são do que aplicações à vida corrente do poder-vida que a mão contém e cuja fonte tentamos revelar no plano dos arquétipos. O que me parece essencial esclarecer é que as duas mãos, em profundidade, são uma. Elas exprimem as duas faces da unidade, a única força, o único conhecimento que se manifesta na dualidade pelo número 5. Este, símbolo do germe, é promessa da dualidade que as duas mãos juntas, reconstituindo o 10, realizam. As duas mãos reunidas na unidade simbolizam igualmente a força, em hebraico, koar. 20 mais 8, que se fundem no 10, Kaf mais Het, 28, 2 mais 8, 10. Não nos esqueçamos de que estamos no caminho da justiça a rigor, que tradicionalmente também é o caminho da força, Geburah, a força divina. A águia simboliza, portanto, força e conhecimento. É ela que segura em suas garras possantes os mensageiros enviados pelos deuses aos homens. A pata branca, em Odisseia, uma pomba, também em Odisseia, um pavão, em Ilíada, etc. E é ela que arranca da terra o que pertence aos deuses. Mitos de Ganímedes, de Prometeu. O mito de Prometeu permitirá que nós precisemos o simbolismo da águia na sua exata relação com o corpo humano. Se no mito grego a águia realiza a elevação sublime, não nos esqueçamos do papel que desempenha esse Senhor do céu na história de Jó, para falar apenas desse livro de nossa tradição bíblica. Jó só pode viver a sua última viagem aos infernos junto de Behemoth e do Leviatã depois de ter integrado as energias da águia. Pois evidencia-se cada vez mais nitidamente em nosso estudo que é tão falso prosseguir a obra em branco, recusando a obra em negro, como prosseguir a obra em negro antes de receber a alimentação do branco, que permite a sua realização. O mito de Jasão será a demonstração desse primeiro erro. Já vimos precipitarem-se no chão Dédalo e Ícaro, que, para consumar a obra em branco, nada mais haviam feito do que parodiar a águia, ataviando-se com asas falsas. Colhemos a lagarta asas de borboletas e podemos estar certos de que ela não irá longe. Sob este aspecto ainda, verifica-se nesse estágio o mito do labirinto. É no rigor da obra que nos é dado viver a graça-misericórdia. Rigor e graça, din
e Hesed são as duas mãos que brotam de Tiferet. Como estamos longe do dualismo graça-livre-arbítrio que há tanto tempo mergulhou o Ocidente cristão nos mais falsos problemas. Se o homem sobe e depois desce, é então que Deus desce e o faz subir. É em sua dimensão homem-Deus, na iluminação do encontro, que o homem é livre. Qualquer outra liberdade é aparente, reduzida a uma possibilidade de escolha que só o conhecimento torna operativa. Só o conhecimento liberta. Deixai a ignorância e vivereis. O nome hebraico da águia, Nesher, Nun, Shin, Resh, contém a letra trinitária por excelência, o Shin, que estudaremos mais adiante. Ela está engastada na palavra Ner, Nun, Resh, que significa lâmpada, luz. A águia define-se então como o que carrega a luz trinitária em seu coração. Essa palavra Ner é formada pelas duas letras Nun, que equivale a 50, e Resh, que equivale a 200. Uma das quais é o peixe, a outra a cabeça. A letra Shin, que as reúne e que simboliza a expansão cósmica a partir do coração dos alicerces, une os pés, peixe, a cabeça. A raiz, Sar, Shin mais Reish, que também leva o nome da águia, é a do Senhor, Príncipe. O sopro, o conhecimento, a força, o poder, o domínio, a luz, reúnem as qualidades do Mestre das alturas, daquele que arranca o homem das profundezas para introduzi-lo na luz de que, ontologicamente, ele é tecido. O caminho, Din Chesed, rigor, misericórdia, que também é o de Geburah, Gadulá, força, grandeza, é construído sobre os ombros do homem. Em hebraico, a palavra Sherem, que quer dizer ombro, significa também termo, fim. É também o nome de Shrem, cidade da região de Canaã, terra prometida, que contém essencialmente o Shem, o nome cuja única finalidade é o conhecimento. Sherem é também a palavra bíblica que significa levantar-se cedo. Os ombros são uma nova aurora. As clavículas, etimologicamente pequenas claves, pequenas chaves, fecham o caminho sobre a coluna do meio. São as chaves da porta dos deuses. A palavra hebraica para clavícula, Bri'ah, não significa propriamente chave, mas ferrolho, e também fugitivo, fugidio.
Quem é o homem, senão aquele que fugiu do Éden, agora aferrolhado pelo querubim de espada de fogo, que guarda a sua entrada? Héracles, cujo nome significa chave de Hera, é, desde que nasceu, vencedor das duas serpentes introduzidas em seu berço pela deusa Hera, para fazê-lo morrer. Aqui, o nascimento do herói é o que ele assume na porta dos deuses, em cujo nível todo homem toma consciência de sua semente, que para Héracles é Hera, das energias contraditórias que ela lhe fornece, as duas serpentes, e da unidade a qual ele deve conduzi-las, estreitamento. A morte a qual o herói é condenado é a morte que a sua semente exige dele, empurrando-o rumo a Tiferet. As chaves da deusa são ainda essas duas serpentes que, no nível da porta dos deuses, as clavículas, são transcendidas na águia. O caduceu dos médicos nada mais é que o desenho desse simbolismo. O médico, na origem, era sacerdote, ícone de Cristo, sacerdote médico da humanidade. Ele tinha o poder das chaves. Hoje, não sendo mais sacerdote, é o mágico que tem o poder e que representa os mandarins, mais do que qualquer outra profissão. Ele coisifica o corpo e só exerce a sua profissão transferindo para o micróbio inimigo, tornado bode expiatório, o peso de sua doença. O homem doente também é coisificado. Conheço vários médicos muito competentes nesse nível de conhecimento e muito dedicados, mas não são menos criadores de novas doenças, de um lado, porque trataram apenas o sintoma e não a causa profunda do mal. De outro, porque sem buscar a causa profunda na gestação energética do indivíduo, fortificam o homem na sua irresponsabilidade, fonte de novos males. Nenhuma medida tomada nos limites da inconsciência poderá resolver o falso problema da segurança social. Ela própria é sintoma da nossa doença mental coletiva. É preciso tratar a fonte dessa doença. Ela é a nossa inconsciência infantil e assassina. O verdadeiro médico, como afirmei antes, ajuda o homem no reequilíbrio harmonioso das energias que existem na sua programação de realização. É por isso que ele também é sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, daquele que imita o sagrado e que, portanto, conhece o caminho de se fazer e as suas leis. Aquele que, na tradição cristã, recebeu o poder das chaves é o apóstolo Pedro. Seu nome hebraico, Petrus, significa aquele que abre. Todo aquele que entra na energia desse nome pode abrir ou fechar a porta dos deuses. Com isso, que responsabilidade cabe àquele que se define como sucessor desse apóstolo, tendo perdido a consciência da unidade dos 12,
pequena célula humana, constituída à imagem da triunidade divina, de que cada pessoa contém a totalidade da divindade e nenhuma é maior do que a outra. A totalidade dos apóstolos recebe esse poder através de Pedro, como cada um deles especificamente recebe um poder que pertence a todos. João, ao pé da cruz, torna-se filho de Maria. Seria ele o único? Cada apóstolo é símbolo do dom recebido, mas não pode ser identificado com esse dom. Aquele que exerce um poder sem conhecimento cai no ardil do autoritarismo e, portanto, no das relações de força. Ele pertence ao labirinto do primeiro estágio e aí mantém presos aqueles que estão sob sua autoridade. Ele torna-se aquele que fecha e não mais o que abre. As chaves são as serpentes realizadas, transformadas em águia. No caminho do conhecimento, a águia guarda a porta do oriente do jardim do Éden. Dois. Dante, o paraíso. Abre aspas. Cai, cai de joelhos, exclama Virgílio. Eis o anjo de Deus. O pássaro celeste pareceu ainda mais brilhante quando se aproximou de nós, e os olhos não podiam suportar seu esplendor. Fecha aspas. Purgatório, canto 2º. O pássaro celeste leva até a praia um grupo de almas que salmodiam In exitu Israel de Egipto. Essas almas saem do mar, guiadas em sua barca pelo anjo que rema no ar. Seu canto celebra a saída dos hebreus do Egito. E é indiscutível, eles acabam de passar, em sua morte física, por uma porta que corresponde à que era para nós a porta dos homens. Encontramos aí os juncos do chamado Mar Vermelho, juncos dos quais Virgílio faz para o poeta uma cinta, como para marcar no próprio corpo do viajante o nível da passagem. E nós nos lembramos de que o junco, em hebraico sof, também quer dizer o limiar, o limite. É tão verdade que Dante passa por uma porta, nesse retorno dos infernos, que Virgílio ainda acompanha seu discípulo até o alto de uma montanha, onde o deixa. É então que Dante vê uma mulher que tinha os ombros cobertos com um manto verde. O simbolismo aqui é o da árvore verde. Beatriz, a alma espiritual de Dante, encontra-se lá para consolar seu amigo pela partida de Virgílio. Abre aspas. Oh, Dante, porque Virgílio partiu, não vertas lágrimas. Deves chorar por causa de outra ferida. Assim me falou a mulher celeste. Fecha aspas.
Num tom patético de penitência, Dante derrama lágrimas de purificação. Ele deve pensar a ferida. Abre aspas. Então ela me levou até o rio, onde fui mergulhado até a boca, e ela se retirou sobre a água com a rapidez de um leve esquife. Fecha aspas. Segue-se então os 33 cantos do paraíso, através dos quais vemos Dante e Beatriz penetrar, pouco a pouco, nas 9 primeiras esferas celestes. À porta da 8ª esfera, Beatriz desaparece, para deixar São Bernardo guiar nosso viajante. Este, abre aspas, cujos olhos, cheios de uma nova força, penetravam cada vez mais no raio de luz, onde tudo é verdade. Fecha aspas. Sente a impossibilidade de expressar pela linguagem os esplendores contemplados. Quando ele escreve mais tarde esses cantos do paraíso, o poeta se recorda, abre aspas, creio que conservei bem em meu espírito a forma universal desse nó que une tantas substâncias diversas. Fecha aspas. Nesse nó divino, unidade divina, que lhe é dado viver, Dante procura conhecer como se opera a união das duas naturezas. Abre aspas. Mas, para compreender tal mistério, minhas forças não eram suficientes. Fecha aspas. E a visão de Dante parece confundir-se com a desse outro poeta, Miłosz, que conheceu a iluminação e que confessa, abre aspas, compreendi tudo, a Anunciação e o Verbo feito carne. Sim, num clarão de pensamento, compreendi, senti, vi de que modo as coisas se tinham passado. Agora, os 3 anos de renúncia depois dos 40 anos de espera chegam ao seu fim. Compreendo. Sinto, enfim, que sei, que eu sempre soube, e que existe aqui mesmo certa maneira de conhecer tudo. Fecha aspas. Confissão de Lemuel. Com Dante, com Miłosz, unamo-nos a São João da Cruz e a Francisco de Assis na experiência do reencontro do conhecimento cósmico de que falamos antes. 3. O mito de Prometeu. Se a águia arrancou Jó da morte e o levou até a realeza, se o anjo de Deus, o pássaro celeste, guiou Dante até o paraíso, onde, de céu em céu, o poeta parece ter sido levado por suas asas, é ainda a águia que introduz Prometeu nas regiões elíseas. Mas antes, o herói grego enfrenta o dragão branco, que, no contexto, preside as 2 fases, negra e branca, da obra. Prometeu pertence à raça dos titãs, esses gigantes irmãos de Cronos e revoltados, com ele, contra Urano, o pai, que eles haviam destronado. Com Cronos, eles viram-se confundidos por Zeus e precipitados no Tártaro. Prometeu não pode gerar senão servidores do tempo,
seres amarrados à roda dos recomeços, desligados de suas raízes divinas. Criador desses homens em queda, privados do fogo divino, Prometeu molda-os com o limo da terra, que ele umedece com suas lágrimas. Ligada à terra e à águia, privada do fogo, de toda fonte de luz, essa humanidade no exílio, no estágio do haver, alimenta-se de frutos que nenhum sol, simbolicamente, amadureceu, que nenhum fogo pode cozer. Esses homens têm sede e frio. Prometeu, seu pai, tomou-se de piedade por eles. Sem dúvida, também ele sente ciúme dos deuses, cuja descendência é luz, e decide ir procurar na forja de Hefestos uma fagulha de fogo divino para levá-la aos homens da terra. Os estudos precedentes permitem-nos captar a amplidão do mito. O nome de Prometeu, o Previdente, comporta uma ambivalência. Aquele que prevê. Como um pai em relação aos filhos, para evitar-lhes qualquer carência, irá, de fato, procurar aquilo de que eles têm necessidade. Nesse sentido, Prometeu, partindo à procura do fogo do céu, é um bom pai, embora não possamos dizer que ele se tenha mostrado previdente ao gerar, nos limites de sua própria semente, criaturas condenadas ao Tártaro, à morte. Mas quem de nós sonha com semelhante coisa ao procriar filhos a quem pensamos que o calor de nosso afeto e o despertar do fogo de seu intelecto serão suficientes para fazer com que vivam? Aquele que vê antes também deve saber que o fogo divino não pode descer até esse lugar de exílio, a não ser que a humanidade faça um esforço para sair dali e ir à conquista do fogo na forja de Hefestos, Tiferet, seguindo o caminho justo. É verdade que o caminho é longo, difícil, e parece mais impossível ainda quando é considerado menos por si mesmo do que por seus filhos. Haveria aqui muitas conclusões para levar ao simples plano psicológico. Prometeu não pode perceber esse caminho. Ele quer acumular imediatamente seus filhos de um céu que não conhece inferno, de uma vida que não passe pela cruz. Prometeu está impaciente. Ele é tentado a roubar este fogo para com ele aquecer os seus. Encontramos aqui o decalque quase que exato do mito bíblico a respeito da queda. É por impaciência que o homem e a mulher devoram a maçã, fruto do conhecimento da dualidade, que eles não estavam preparados para assimilar. A mulher intervém no mito grego na pessoa de Pandora, cujo nome significa aquela que tem todos os dons. Com efeito, nascida das mãos de Hefestos, por ordem de Zeus, Pandora carrega o fogo divino em potencial na famosa caixa que lhe é entregue e que ela não tem o direito de abrir. Dom divino, essas energias fogo serão elementos de vida, se o homem souber servir-se delas, e de morte, se ele não conheceu os seus poderes e não conquistou, ao mesmo tempo que o conhecimento, o domínio do mesmo. A caixa de Pandora, pela receptividade de todos os dons que ela contém, faz-nos pensar nos pés, estudados acima. A abertura da caixa não é acaso a réplica
do ferimento feito no pé, a abertura, chaga pela qual se escoam em vão as energias humanas? Deplorável hemorragia que desencadeia as paixões, as agitações febris, os ativismos de toda espécie. Já falei a respeito disso. Prometeu não sabe reconhecer em Pandora o fruto da misericórdia divina que lhe envia, por intermédio da mulher, o germe do fogo que ele deseja e que ele privou à humanidade. Não procurando solução para seu problema, senão em suas forças psíquicas de falso masculino, ele não discerne o dom divino. Prometeu é a própria imagem do ser humano que não ultrapassou a porta dos homens, cujo pensamento, embora previdente, arrasta-se no plano das preocupações do haver, e cuja consciência adormecida não pode discernir o dom de vida que ele carrega em si. Prometeu devia desposar Pandora, sua Ixá, guardar com ela a caixa selada e tomar, também com ela, o duro caminho da forja, passando pela porta estreita. Os dons de Pandora teriam sido liberados acertadamente. Eles não tiveram nem a paciência, nem a obediência que é exigida dos filhos e que supre sua ignorância. Ao mesmo tempo que Prometeu parte para furtar o fogo da forja, Pandora é desposada por Epimeteu e ambos abrem a caixa proibida. Epimeteu, que é para Prometeu o que Esaú é para Jacó, é o homem vermelho, o homem banalizado, que desposa em Pandora o fogo das paixões terrestres. Em profundidade, o fogo roubado e os dons que escorrem da caixa aberta são a mesma realidade, a do seu investimento no nível do haver único na loucura da sua potência, de que o homem não purificado não tem nenhum domínio. Prometeu toma consciência dessa loucura. Decide retomar o caminho da forja para conquistar aí, dessa vez com acerto, o fogo de vida. Ele se separa de Epimeteu. É o retorno, a techuvá, ou penitência. Ele passa pela porta dos homens e apresenta-se diante de Hefestos. Nosso psiquismo ocidental faz muito mal em se libertar das noções de julgamento, de resgate, de punição ligadas à penitência. O psíquico é escravo do jurídico. A visão espiritual descobre a finalidade liberadora do potencial energético mobilizado. Amarrado a uma pedra no alto do Cáucaso pelo ferreiro divino, Prometeu nada mais faz do que passar pelas provações que todo ser, nessa etapa da viagem, deve enfrentar. Trata-se aqui da lei da evolução que comporta uma necessária fase de involução prévia, e seria erro dizer que ela é primitiva. O mito situa na altura o que os outros nos fazem viver em profundidade. Mas trata-se desse mesmo processo no decorrer do qual a alternância da queda nas trevas e da elevação na luz é simbolizada, aqui,
pela sucessão das noites e dos dias, cujas torturas o herói tem de suportar. Abre aspas. Dessecado pelos rios ardentes do sol, verás inclinar-se a flor do teu corpo. Tarde demais para o teu gosto, a noite virá esconder o dia sob seu manto de estrelas. Fecha aspas. Diz-lhe Hefestos que não esconde mais a Prometeu como a noite o enregelará. Parece importante não passar em silêncio o simbolismo do rochedo ao qual Prometeu é acorrentado. A pedra nada mais é que o homem enquanto ele vive, enquanto é consciente. Prometeu é prisioneiro de si mesmo até que, morrendo e nascendo sem cessar no processo das noites e dos dias, ele conhece a tal libertação. A pedra de Prometeu segue, pois, o processo alquímico. O herói passa pelas provações. Toda manhã, uma águia vem visitá-lo e alimentar-se de seu fígado que, toda noite, renasce. Enquanto o dragão branco, guardião da soleira da porta dos deuses, a águia aparece, desse lado da porta, como um monstro devorador. Conhecemos o significado disso. O fígado define-se, como vimos, como o órgão de integração das energias realizadas. Devorando o fígado de Prometeu, a águia obriga o homem a descer nas noites do inacabado Ra para celebrar aí as suas núpcias com a terra-mãe, que o baço e o pâncreas simbolizam. Toda manhã, o herói vem oferecer à águia o mel do Tov elaborado. Isso durante 1000 anos. No fim de 1000 anos, número da unidade reconquistada, Prometeu é libertado. Ele é introduzido por Zeus na morada dos deuses. Contudo, o mito não termina aí. A coroação de Prometeu não acontece sem a morte do centauro Quiron, cujo fim confirma a cura da humanidade. Quem é, na verdade, Quiron? O inferior em grego. Keiron ou Keiron. Metade homem, metade cavalo, homem animal. Ele é conhecido por sua sabedoria, sua inteligência e também por uma chaga incurável que tem no pé. Procurando curá-la, ele se torna médico, ensina a arte da medicina, assim como de numerosas outras ciências. Quiron cuida da educação de Aquiles, a quem ensina a virtude de um bálsamo, graças ao qual o herói cuida dos ferimentos de seus guerreiros, sem poder curar o ferimento que ele próprio recebe no pé e que irá causar a sua morte. O centauro ensina, segundo uma inteligência e uma sabedoria inerentes ao triângulo inferior labiríntico. Sofre cruelmente com a chaga ontológica que nem sua sabedoria nem sua inteligência conseguem curar. Cansado de tantos males, Quiron pede a Zeus a morte em troca da libertação de Prometeu. Parece que Quiron, homem-animal, identifica-se totalmente, no mito grego, com o ferimento no pé da humanidade. Sua morte significa a cura desse ferimento. Fico comovida ao constatar, uma vez mais, aqui, a unidade fundamental que liga todos os mitos,
todas as tradições e cuja luz se eleva hoje novamente como a de uma aurora no nosso céu tão pesado. Aniquilarei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Acaso a morte do centauro não é esse aniquilamento? O amor, fogo divino, passado pela crucifixão, entferret, transforma e recria. Só o amor é capaz de curar. Só ele pode libertar-nos dos centauros que ainda conduzem o mundo atual. Acabemos o estudo do mito de Prometeu, tal como nos é contado pela cosmogonia helênica. Depois da morte de Quiron e da libertação de Prometeu, o mundo sofre um dilúvio em tudo semelhante ao descrito pela Bíblia. A humanidade ligada a Epimeteu Quiron é purificada pela água. O casal Deucalião Pirra, que sobrevive ao dilúvio, repovoa a terra, lançando pedras por cima dos ombros. Sementes divinas nesse nível, essas pedras são a humanidade vindoura, humanidade em que o divino pode agora crescer, pois seu protótipo reconquistou, numa justa ascensão, esse fogo de que ele privara seus filhos e que, depois, ele roubara de forma desonesta. Nesse sentido, o Prometeu grego parece-me anunciar o Messias cristão. Se essa ideia é correta, a etimologia de seu nome não seria a que se liga à noção de promessa? De preferência a que se liga à noção de previdência? (4) A falsa obra em branco ou a conquista do tozão de ouro. É necessário também, infelizmente, falar da falsa obra em branco que o mito do tozão de ouro me parece ilustrar. Fricho e Ele, filhos do rei Atamante, ameaçados por sua madrasta Ino, fogem do palácio montados num carneiro, cujo tozão é de ouro. O carneiro tem o poder de se deslocar no ar, assim como na terra. Além do mais, tem o dom da palavra. Durante a viagem, Ele é tomado de medo e cai no mar. Fricho chega sozinho a Cólquida. Lá, ele sacrifica a Zeus, o carneiro, e presenteia com o seu tozão o rei do país. Este último prende a uma árvore a veste deslumbrante e a confia à guarda de um dragão. Essa é a origem do tozão de ouro. Seu simbolismo mostra-se-nos aqui em plena luz. Nascidos da unidade, Atamante significa o indivisível, o não múltiplo. Fricho e Ele são a dualidade que, por uma frivolidade infantil, Ino quer dizer criança, é despojada de sua unidade original. Mas Ino, feminino de Atamante, pode ser também o seu não realizado que Fricho e Ele se encarregam de realizar. Presente de Mercúrio, o carneiro luminoso que eles cavalgam é a sua natureza primeira, que os torna participantes da terra e do ar, estando eles próprios ligados, Fricho ao fogo,
e Ele a água. O animal tem o dom da fala. Fricho e Ele, filhos de Deus, são ontologicamente verbo. Quebrada essa unidade e, portanto, tornando-se inevitável a sua separação, os dois irmãos se deixam. Ele conhece o medo, isto é, confere a quem deveria ser o seu servo, o cosmos, o poder que só o Pai tinha sobre ele. Desligado de sua fonte, o homem inverte as correntes e polariza o que lhe inspirava medo e temor. Diante do divino, para o mundo criado que, a partir de então, lhe inspira o medo. A queda de Ele no mar significa o abandono de sua natureza divina em proveito de uma natureza nova, que o homem cria para si mesmo diante do mundo manifestado, cuja experiência ele vai fazer. Na linguagem bíblica, diríamos que Ele está revestido de sua túnica de pele. Em linguagem biológica, ele se fez germe nas águas matriciais. Os cantos da Hélade irão prantear o paraíso perdido do palácio paterno e sairão em busca da luz, fogo do carneiro eliminado. É uma árvore verde que agora carrega o tosão de ouro, a túnica de luz. Acrescentemos que essa árvore herda do carneiro o dom da palavra. Fricho, o irmão, não se torna acaso o adversário? Reencontrar a palavra, verbificar a carne, recuperar a veste de luz. Essa é, claramente expressa através desse novo mito, a busca fundamental da humanidade. Sigamos agora o movimento de volta, assumido por ele, que se transformou em Diomedes na sequência do mito. Homem de túnica de pele, ele nasce numa família real, mas destronada, símbolo de sua ontologia perdida, que ele decide reconquistar. Em Iolcos, Pélias destrona seu irmão Éson e reina sobre Tessália. Diomedes, filho de Éson, decide reconquistar o trono. Tendo sabido desse projeto por intermédio de um oráculo, Pélias procura fazer com que seu sobrinho morra. Éson manda anunciar a morte da criança, embora na realidade, para poupá-la de qualquer maldade, ele a confie ao centauro Quiron. De Quiron, o ilustre médico, Diomedes recebe a iniciação em todas as artes que conhecemos. Dele recebe também o nome de Jasão. Ele, que em Diomedes ainda é pensamento divino, tendo consciência de que terá de recuperar uma realeza perdida, não é mais em Jasão, senão o filho do médico, isto é, o filho da inteligência e da sabedoria humanas, que constituem o motivo da fama do centauro. Parece que aqui essa mudança de nome não corresponde mais a uma evolução como aquela cuja experiência vivemos precedentemente, mas há uma involução no mundo banalizado das ciências humanas, desligadas do conhecimento divino. O nome de Jasão está ligado à noção de cura. Mas não se trata de uma cura de acordo com o modo do médico banal?
o mito nos dirá se Jasão é o médico divino que a humanidade espera. Pélias organiza uma festa em honra de Poseidon. Sem conhecer a verdadeira identidade do jovem, ele convida Jasão para essa festa. Pélias só sabe o que o oráculo lhe havia revelado. Seu reino ilegítimo terá um fim. Ele será destronado por um adolescente que se apresentará a ele com um pé descalço. Ao dirigir-se para o palácio do rei, Jasão atravessa um val, tira as sandálias, mas deixa uma que se perde na correnteza. É, portanto, mancando e com um pé descalço que ele se apresenta a Pélias. E nosso herói define-se assim de acordo com seu mestre, e infelizmente, desde então, tudo faz crer que a conquista do tozão de ouro, a qual Pélias constrange seu jovem rival, se fará de acordo com meios inadequados à grandeza do empreendimento. A menos que Jasão passe pela porta dos homens e se eleve, segundo o rigor da arte real, a todos os graus que o separam da túnica de luz, o tozão de ouro não será conquistado, ou o será de modo fraudulento. Que faz Jasão? Imediatamente ele mostra a impossibilidade em que se encontra de assumir sozinho essa conquista. Ele reúne em torno de si heróis valentes, e não dos menores, pois vemos juntar-se ao chefe da expedição Castor e Pólux, Hércules, Teseu, Orfeu, etc. Ao todo, 52 homens que receberão o nome de Argonautas, do nome da nave Argo, na qual eles embarcam. O número 52 é, evidentemente, simbólico. O 2, a dualidade ligada ao número 50, que, sozinho, indica a totalidade das possibilidades em germe, faz-nos pensar que essa nobre tripulação carrega em si tanto a dualidade do mundo manifestado, seu ponto de partida, quanto a total potencialidade do divino, o um, seu objetivo. Sobre Argo, todo o Olimpo se inclina com ternura. Não nos esqueçamos de que o Olimpo, no vocabulário grego, corresponde ao mundo do Mi dos hebreus, e que o Mi, o mundo do alto, Mem mais Iod, 40 mais 10, tem como valor numérico 50, como a palavra Kol, Kaf mais Lamed, 20 mais 30, que quer dizer tudo. A letra Nun, ligada assim ao número 50, é o peixe, o germe. Na hora da partida, nossos 52 argonautas, embaixo, têm o favor de todo o céu em cima. Em sua totalidade reconstituída, Jasão tenta recuperar a integridade de seus pés. Uma vez reconstituída pelos argonautas a seu redor toda a Hélide, Jasão volta a ser Hélio. Saberá ele conservar esse dom divino? Enfim, Argo voltando rumo ao tozão de ouro, é a cor prata indo rumo ao seu devir ouro, ou ainda o estágio lunar antes da conquista solar. A lua, que simboliza Argo, e o mar, que a recebe,
constituem os símbolos do triângulo inferior da árvore, subindo do haver para o plano psíquico. Passarão pela porta dos homens esses jovens conquistadores? É fácil prever que eles se irão deparar com provas terríveis. Se Jasão consegue escapar das delícias da sedutora rainha das ilhas de Lemnos, ele só o consegue graças às advertências de Hércules. Se a nave consegue transpor uma barragem que gigantes de 6 braços construíram no porto que a abrigava, é ainda graças à força de Hércules. Mas logo Hércules deixa seus companheiros, e sua defecção será seguida de outras. A bela unidade do início é quebrada. A ferida é reaberta e começa a hemorragia. A reduzida equipe dos argonautas aproxima-se então de um estreito desfiladeiro guardado por 2 rochedos móveis que se entrechocam constantemente, esmagando em suas terríveis mandíbulas todo o barco que tiver a desgraça de se aventurar nessas águas. Aí, evidentemente, Argo enfrenta uma importante porta, que é guardada por um monstro devorador. Graças a um adivinho, ela passa, aliás, não sem grandes prejuízos, porque na popa seu leme é esmagado pelas terríveis mandíbulas que se fecharam de repente. E se a cabeça pensante, simbolizada aqui pelo leme, é devorada, pode-se acaso dizer que a prova foi vencida? Sem leme, em outras palavras, sem cérebro, Argo costeia o litoral da Ásia, como um cego que caminha junto às paredes, tateando-as, para chegar, enfim, a Cólquida. Mas nem por isso a pequena tripulação foi elevada ao estágio do consciente. Se seu corpo cego está na Cólquida, suas qualidades de alma não o seguem. Nessas condições, a chegada de Jasão ao palácio do rei Étis assemelha-se muito à de Teseu ao palácio de Minos. Lá era a pura Ariadne que, por amor, convidava o herói a procurar o conhecimento. Aqui, no fogo da paixão, Medeia, a feiticeira, torna-se cúmplice de Jasão. A magia toma o lugar do conhecimento. Medeia usará de toda a sua ciência para vencer os insuperáveis obstáculos que Étis, furioso, coloca entre o jovem e o tosão que ele pretende conquistar. Medeia não é pensamento divino. No estágio para o qual Jasão evoluiu, ele só pode encontrar o pensamento puro, mas não purificado, o pensamento cerebralizado pelo intelecto ou pervertido pela magia. Abre aspas. Não permitirei que leves o tosão, diz Étis a Jasão, a não ser que saias vencedor da seguinte prova. Tenho 2 touros cujos pés são de bronze e cuja boca vomita turbilhões de chamas. É preciso que tu os domes, que os atreles e que, com uma charrua de aço, de um só bloco, lavres primeiro
4 geiras de terreno selvagem e inculto. Terminado esse trabalho, em lugar de trigo, semearás os dentes que eu lhe darei. Deles nascerão gigantes. Logo que eles saírem da terra, ataca-os, mata-os a todos e, se terminares essa tarefa, numa única jornada, podereis levar o tosão do carneiro. Fecha aspas. Jazão, corajoso, aceita. Mas sabemos que a coragem está relacionada com o plano psíquico e não traz nenhuma solução para o atual problema. A verdadeira solução só pode ser dada pela arte da grande obra. Nessa verdadeira ciência divina, Medeia toma o lugar da magia. A feiticeira não deixa de ter ligações com Quiron, o médico banal. Era pelo bálsamo do intelecto que Quiron pensava as feridas. E é com um bálsamo que Medeia torna o herói invulnerável. Com o corpo ungido com esse unguento mágico, Jazão é revestido de uma força colossal e sai-se bem dessa prova desumana. Voltaremos ainda a falar a respeito do sentido simbólico dessa prova no estudo sobre os dentes e a língua no nível da cabeça. As provas de Jazão ainda não terminaram. Lembremo-nos de que um dragão guarda a árvore na qual está pendurado o tosão. É impossível apoderar-se dele sem enfrentar o monstro. Assim, ele se esquiva das fases da obra em negro. Incapaz de assumi-las, Jazão deixa-se levar por Medeia que, pela concentração de suas forças de pensamento, adormece o monstro. É então fácil para Jazão matá-lo e apoderar-se do tosão. Em suma, trata-se aqui, pura e simplesmente, de um roubo. Pela chamada magia negra, porque é negativa e se coloca no lugar da obra em negro positiva, o homem rouba poderes que, logo, se voltam contra ele. Essa veste de luz só poderá queimar aquele que não se transformou em luz. Nisso reside o essencial do mito, que continua em dramáticas aventuras. Jazão foge da Cólquida, abandonando Medeia. Esta manda como presente de núpcias àquela que deve se casar com Jazão uma túnica envenenada, que queima infeliz no momento em que ela a veste. Consumida pelo fogo, ela morre, enquanto seu esposo continua a usar seus poderes mágicos para usurpar, sem reconquistá-lo, o trono do pai. Jazão, por sua vez, é destronado, leva uma vida lamentável e acaba suicidando-se. Esse é o processo da falsa obra em branco. Nunca será demais meditar a respeito dessa grandiosa tentação de poder. Um dos 3 tentáculos da hidra Satanás, obra negra, por repulsa da obra em negro. E muitas obras negras têm a aparência do branco. O tosão de ouro é, em todo caso, o tosão de ouro. Mas, quando a obra em negro é escamoteada, cedo ou tarde a túnica queima aquele que a roubou. Esse é o insidioso perigo que apresentam todas as técnicas que pretendem levar a obra em branco
quando elas não são ensinadas por mestres capazes de despertar nos discípulos a consciência da totalidade da obra. O Ocidente é tanto mais tentado por esse falso branco que foi encerrado durante séculos numa coerção moral muito pouco exaltante. Ele compensou caindo na armadilha árida de um ativismo intelectual sem tréguas que levou ao atual impasse. Por reação, ele corre o sério risco de cair na armadilha contrária, que eu qualificaria de úmida, de uma mística a todo preço. Isso foi iniciado largamente com as experiências de todo gênero, praticadas hoje sem discernimento, desde as técnicas das mais sábias aparências até as viagens artificiais mais loucas. Caminho seco e caminho úmido são ambos vividos para compensar uma tradição rejeitada, porque é infantilizante e totalmente insuficiente para a nova exigência de uma humanidade que aborda o monstro devorador da porta dos homens. O homem deve reencontrar a tradição e nela uma outra dimensão da sua mensagem. É vivendo essa mensagem que a tradição lhe confiará o resto dos seus tesouros e que o homem recomeçará a viver a sua verdadeira encarnação. Cinco. A ressurreição de Cristo, o corpo glorioso. Eu disse: vós sois deuses. Exclama o Espírito Divino pela voz do salmista. Cristo lembra isso aos judeus, que pegam pedras para apedrejá-lo, quando ele atribui a si uma filiação divina. E mais adiante ele acrescenta: Amém, amém. Eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Existe obra maior do que tornar-se Deus? Acabar a grande obra fazendo deste corpo de carne, que, semeado corruptível, ressuscita incorruptível, semeado desprezível, ressuscita glorioso, semeado enfermo, ressuscita cheio de forças, semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. A ressurreição de Cristo, primícias da transmutação universal, introduz-nos na realidade desse devir. É isso a boa nova, Bassorá, no centro da qual a carne, Bazar, selada no coração do não realizado de Adão, está hoje totalmente realizada. Que me perdoem aqui o fato de falar de mistérios sobre os quais aqueles que, como eu, não os viveram, deveriam calar-se. Se eu faço, é porque a vida da Igreja, na sua corrente tradicional, faz-nos participar dia e noite deles, num cotidiano que já conhece as primícias da ressurreição universal. É também porque esses mistérios se inscrevem na carne do homem
de que este livro só tem como objetivo devolver-lhe o lugar, a vocação, a grandeza. Mas que também me perdoem o fato de colocar, no fim deste capítulo consagrado à passagem pela porta dos deuses, um acontecimento que o transcende radicalmente. O Oriente do Éden situa-se bem além da porta dos deuses. O encontro de Jó com Behemoth e com o Leviatã também não tinha lugar na obra do triângulo torácico, que só dá acesso à luz da águia. Depois da entrada de Cristo em Jerusalém, que corresponde à passagem pela porta dos deuses, sua morte e sua descida aos infernos também não tinham mais o seu lugar. Essas duas últimas experiências têm relação com o triângulo superior. A esse mesmo triângulo pertence o mistério da ressurreição de Cristo. Se optei por essa forma de apresentação, é na ótica de uma coerência de narrativas. Mas tenho consciência de estar correndo o risco de uma outra incoerência, a dos diferentes níveis de experiência do seu conteúdo. Espero que o leitor receba, para seguir-me, uma luz interior que aclarará as obscuridades devidas aos meus limites. Essa luz só pode vir de uma participação na dimensão messiânica, sem a qual, como Jó, não se pode ir ao fim da experiência dos infernos e, portanto, da experiência da luz para a qual eles abrem. Todas as correntes grandes, místicas, tradicionais da humanidade podem levar-nos até a escuta do nome. Só Cristo Messias, ouvido, pode fazer-nos entrar no nome e tornar-nos sua luz. No nível do triângulo superior, todas as tradições se realizam na unidade da sua pessoa inseparável da Trindade Divina. Cristo está na noite do túmulo. Seu corpo foi coberto com um lençol. De manhãzinha, Maria Madalena, uma das mulheres miróforas, vai até o sepulcro. Ele está aberto. O corpo foi roubado, diz ela para si mesma. Advertidos, os apóstolos acorrem. Eles entram no sepulcro. O lençol está no chão. O véu que cobria a cabeça está cuidadosamente dobrado a um canto. À entrada do sepulcro, Maria Madalena chora. 2 anjos vestidos de branco perguntam-lhe a causa de suas lágrimas. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. De repente, um homem se aproxima. Maria Madalena pensa que se trata do jardineiro. Se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste. Suplica-lhe. Jesus lhe diz: Maria. Ela reconhece sua voz e exclama: Ravuni, mestre.
como acontece com Maria Madalena. Os peregrinos no caminho de Emaús também não reconhecem Cristo ressuscitado. Sua própria voz, quando ele os ensina, não lhes revela sua identidade. Só na fração do pão é que eles reconhecem o Senhor. O apóstolo Tomé, ausente no dia da ressurreição, não pode acreditar na fulminante notícia. Se eu não vir em suas mãos a marca dos pregos, se eu não puser o meu dedo nas suas chagas, se eu não puser minha mão em seu lado, não acreditarei. Bem-aventurado Tomé, ele é quem nos fornece a prova de que, em Cristo ressuscitado, não se trata de outro corpo, senão de seu corpo material, físico, perecível, que se tornou espiritual, imperecível, glorioso. Diz Monsenhor Jean de Saint-Denis em ensinamento oral. Esse corpo passa através das paredes, entra no cenáculo fechado onde estão reunidos os apóstolos, desaparece dos olhos dos peregrinos de Emaús sem abrir a porta de sua morada. Esse corpo não se alimenta de elementos materiais. Ligado ao triângulo superior, ele se alimenta do divino. Se então Cristo come pão ou peixe com seus apóstolos, é por livre participação da condição corpórea deles, participação à qual sua própria corporeidade dá seu consentimento, como ele próprio faz participar da sua corporeidade aquele aos quais distribui o pão eucarístico. É nesse nível que se realiza a troca, assinalando a unidade fundamental do homem na sucessão de suas qualidades integradas, a partir da carne até a elaboração mais sutil desta, deificando-se. Não existem dois mundos, um pequeno, outro grande. Existe apenas um mundo e, no caminho da realização real, o homem ressuscitado representa a totalidade deste mundo. Diz Schwaller de Lubix, não sei a pronúncia, Schwaller de Lubix, sendo citado de memória. Também não existem dois corpos, pois o túmulo está vazio. O corpo ressuscitado é o mesmo que jazia morto no túmulo. Que aconteceu? Surgiu o acontecimento que ultrapassa não só o que as palavras podem descrever, mas também o que o nosso entendimento pode captar. Só a ciência moderna, na sua marcha apofática, pode ter acesso à inexprimível realidade. Propondo o princípio do absoluto que as aparências recobrem, Einstein deu à busca do conhecimento do mundo exterior o poder de que o homem não sabe apropriar-se para a sua busca interior. Ele tirou o véu das aparências. Colheu-se o fruto da árvore do conhecimento. Abriu-se o núcleo do átomo, liberou-se a energia no exterior. No túmulo, Cristo, tornado esse fruto, abriu-lhe o núcleo, tornou-se o seu nome. A energia liberada apreende a totalidade da matéria corporal
e transfigura-a. A energia criada voltou totalmente para o seu polo luz, prestes a enriquecer o incriado. Não se trata tanto de uma explosão que então teria destruído mais que a Terra, quanto de uma implosão que não toca os véus das aparências. Ela mal perturbou o espaço que circunda o ressuscitado. Ela empurrou a pedra tumular e parece ter marcado as impressões do corpo no lençol antes de ter jogado o tecido por terra. É pelo interior, no segredo da criação, no silêncio do nome de cada um de nós, que continua o trabalho implosivo. É o trabalho do Espírito Santo, pondo o mundo em desordem para realizá-lo. O lapso de tempo que separa a ressurreição da ascensão poderia não ter existido. Cristo poderia ter subido ao Pai sem disso prestar contas aos nossos olhos da carne. Pessoalmente, sinto esses 50 dias como a graça do testemunho mais fulgurante de nossa aventura humana. De um lado, o testemunho do corpo glorioso que cada um de nós é chamado a tornar-se no seu corpo. Do outro lado, o testemunho do trabalho implosivo do Espírito Santo que anuncia o Verbo de Deus pela boca do ressuscitado. Eis que vou enviar até vós aquele que foi prometido pelo meu Pai. O Espírito de verdade que procede do Pai e que hoje faz o homem crescer na sua dimensão de verdade. Em Cristo, no dia da ressurreição, a terra sobe ao céu, como no dia de Natal, o céu descera até as profundezas da terra. Desde então, no silêncio, a terra germinara o seu Deus. Abre aspas. Hoje, povos, irradiemos alegria. É a Páscoa do Senhor. Da morte à vida, da terra aos céus, Cristo Deus nos levou. Cantemos o hino da vitória. Vinde, bebamos a nova bebida. Não a fonte que um milagre fez brotar de um rochedo, mas Cristo, a fonte incorruptível que jorra do túmulo e nos dá o seu poder. Tudo está inundado de luz, o céu, a terra, o inferno. Que toda criatura celebre a ressurreição de Cristo. Nele, ela se fez forte. Fecha aspas. Assim canta a liturgia ortodoxa nas matinas de Páscoa. A Páscoa dos judeus fizera com que o povo de Israel, não nos esqueçamos disso, passasse pela porta dos homens. A Páscoa cristã faz com que ele passe pela porta dos deuses. Em Cristo, o homem torna a se levantar na plenitude de seus dons edênicos reencontrados. Mais ainda, com o salmista ele canta, abre aspas, criaste maravilhosamente a dignidade do homem, mas mais maravilhosamente ainda, tu a restauraste
a regeneraste, a ressuscitaste. Fecha aspas. Ofertório da liturgia romana. Esse é o triunfalismo cristão falso, se ele se expressa no plano psíquico, mas justo se ele exulta no plano espiritual. Em sua descida aos infernos, Cristo desposou sua mãe, Adão desposou Adamá. A amada não dá mais seus abrolhos e seus espinhos, mas exala o perfume de suas sementes. A maldição da queda é esquecida. As leis que regem as relações do homem e da terra são abolidas. A morte é vencida, a dor aniquilada. Malhut, o reino, recebeu a visita do rei. Ela se eleva com ele nas alturas e recebe a coroa, Keter. A ascensão de Cristo prolonga e aperfeiçoa a sua ressurreição. O apóstolo Paulo, que conheceu no caminho de Damasco as primícias dessa experiência, liga estreitamente os dois momentos que a constituem. Abre aspas. Mas o que quer dizer ele subiu, senão que ele também desceu às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas.